Bem-vindo a mais um vídeo, começando com o tradicional bordão do Livro-me. E hoje eu vou falar sobre o livro A Menina que Não Sabia Ler. Então, esse livro, ele é uma grande armadilha. E as mentiras já começam quando o título é A Menina que Não Sabia Ler e nas primeiras páginas a menina sabe ler. Então, antes de eu contar a história, eu vou analisar um pouquinho aqui da impressão que a gente tem desse livro antes de ler. Primeiro começa pelo título, A Menina que Não Sabia Ler, e eu tava procurando um livro pra ler. Eu não gosto de ler sinopse. Eu gosto de me surpreender com o livro até nas pequenas coisas. Quando fala o nome do personagem, eu já fico, meu Deus! E aí eu vou falar com algum amigo que já leu, eu fico, olha, eu descobri o nome da personagem. E eles ficam tipo, tava na sinopse. Então é uma coisa que eu não leio pra ter mais surpresas. Então eu tava procurando um livro aleatório pra começar a ler, um livro que me agradasse. E eu vi A Menina que Não Sabia Ler. Esse nome não me parecia estranho. Eu não sabia do que se tratava, mas eu parecia já ter ouvido esse nome em algum lugar. E aí depois que eu parei pra pensar, na verdade, esse nome me soava familiar por causa de A Menina que Roubava Livros, que é um livro super famoso, fez o maior sucesso, que inclusive é o primeiro vídeo desse canal. E isso não aconteceu só comigo. Depois que eu terminei, eu fui ver no Scooby o que as pessoas estavam falando dele, e eu vi que todo mundo falou que viu o título do livro e lembrou de A Menina que Roubava Livros. E uma coisa que é importante a gente saber é que o título original não tem nada a ver com A Menina que Sabia Ler. O título original é Florence and Gillis, que é o nome dos dois irmãos que são os protagonistas. Ou seja, isso tudo já é uma jogada de marketing pra gente lembrar de A Menina que Roubava Livros e ir ler. E outra coisa é a capa. Ele tem toda essa capa bonitinha. Assim, eu particularmente não consigo gostar de capa com pessoas, sabe? Que tem rosto, que tem pessoas na capa. Então não é uma capa que eu acho bonita. Mas de qualquer forma é uma coisa toda inocente. É uma menina lá com um livro. É um negócio bonitinho, você olha e pensa que é uma historinha bonitinha. E não é isso, não é nada disso, tipo, nada mesmo. Então a gente já tem tudo isso que antes de começar o livro a gente já cai nessas armadilhas. Vai esperando uma coisa e eu posso te dizer que é completamente outra. Mas contando um pouco da história pra vocês. A gente tem uma narração em primeira pessoa pela Florence, que é a irmã mais velha, que como eu disse são dois irmãos, a Florence e o Gui. Ela é a irmã mais velha, ela tem uns 11 anos, nessa faixa etária ela é a mais velha. E o livro é contado em primeira pessoa por ela, então é tudo do ponto de vista dela. Os dois são órfãos e quem ficou com a guarda deles foi um tio. Só que esse tio também é um cara meio misterioso, a gente não sabe nada sobre ele, nem os próprios sobrinhos sabem nada sobre ele. Ele mora em outra cidade, em um lugar afastado, os sobrinhos nunca viram ele e eles ficam aos cuidados de uma preceptora. Só que assim que o livro começa, ela acabou de sofrer um acidente num lago que tem lá na frente da casa deles e morrer. Então eles estão esperando esse tio enviar uma nova preceptora. E como eu disse, é uma mentira disso, a menina que não sabia ler, porque nas primeiras páginas ela aprende a ler. Mas tem todo esse negócio em relação a ela saber ler, porque parece que o tio ele teve decepção amorosa, porque ele gostava de uma mulher. Só que ela começou a estudar muito, ela adquiriu bastante conhecimento e viu que ele era um otário, largou ele, foi pra cidade grande, foi ser independente. Então ele ficou com um pouco de trauma disso. Ele falou que ele virou contra a educação para as mulheres, então era uma regra que a sobrinha dele não pudesse de jeito nenhum aprender a ler, ninguém podia ensinar ela, porque ele não queria isso, ele era totalmente contra isso. Só que daí, como eu já disse aqui algumas vezes no vídeo, ela aprende a ler. Lá na casa deles tem uma biblioteca gigante, ela vai lá, encontra uma cartilha e vai aprendendo a ler, lá tem muitos livros. Uma coisa que é bem legal é que ele faz muita menção a clássicos. Essa biblioteca que tem na casa dela é cheia de livros clássicos. Então, são esse tipo de livros que ela vai ler. E aí a gente vai tendo referências a esses livros ao longo da história. Quem sabe, né, que ela sabe ler, ela vai pra biblioteca escondida, ninguém nem imagina que ela passa as tardes lá. Tem um menino que mora ali na região deles, que vai todo dia à tarde visitar ela. Eles são amigos e ele vai lá pra eles brincarem juntos. Só que cada dia ele vai num horário, porque ele estuda, tem um tutor, então depende do horário que o tutor libera ele. Então a Florence, ela tem que esperar ele, só que ela também não quer perder a tarde toda esperando. Assim, quando ele chegar, ela já tem que estar lá esperando ele, já que ninguém pode saber que ela tá na biblioteca. Se ele chegar, vão começar a procurar ela, vão ver que ela não tá em lugar nenhum, vão descobrir
e ela fica lá na biblioteca. Só que ao mesmo tempo, ela não quer passar a tarde toda esperando ele e perder uma tarde que podia ser toda destinada a leituras. Então, ela fica lá na biblioteca, na janela, ela fez todo um plano, ela é muito inteligente. Vocês vão vendo isso ao longo do livro. Ela fez todo um plano para conseguir ler e ao mesmo tempo perceber quando ele chega. E aí, em um desses primeiros momentos, ela tá lendo Jane Eyre, tanto que ela fala que ela ficou desesperada porque ela olhava a cada 5 minutos a janela, que era o tempo certinho dele chegar, e ela descia. Só que o livro era tão bom que ela passava 20 minutos, passava capítulos e simplesmente esquecia, porque ela ia pra dentro do livro. Aproveitando, Jane Eyre foi o último vídeo, então se você ainda não viu, clica aí depois de terminar esse. Enfim, ela gosta muito de ler Edgar Allan Poe, inclusive tem várias referências às obras dele ao longo do livro. Eu nunca li nada dele, inclusive vou ler agora por causa desse livro, mas as pessoas que leram falam que até o estilo de escrita é bem parecido com o dele. Então é bem legal isso, porque se você gosta de ler, se você lê esses livros clássicos, vai estar cheio de referências ao longo da história. Mas continuando, a gente começa vendo essa narrativa toda bonitinha da menina lá lendo, e é super divertido, e brincando com o irmãozinho dela. E aí, de repente, a gente se vê no meio de um romance gótico. O negócio começa a ficar macabro, você acha que não vai conseguir dormir por causa da história, as coisas começam a ficar estranhas, e é nessa hora que você percebe que caiu uma cilada gigante. Quando essa nova preceptora chega, Flores começa a perceber várias coisas estranhas nela, e depois de várias observações, tentando descobrir o que incomoda ela nessa nova preceptora, ela chega à conclusão, depois de analisar muito, que ela vai pegar o irmão, o Gilles, e vai fugir com ele pra longe. Então, ela tem que deter os planos dessa mulher, ou fantasma, ela não sabe muito bem. E aí que a gente começa a... talvez, né? A gente tenha caído em um livrinho de terror, achando que era um romance bonitinho. Vocês não vão ter isso quando lerem, porque eu já avisei aqui, né? Que é um negócio meio sombrio, então vocês não vão ficar tão assustados. Mas mesmo assim é legal, mesmo assim eu acho que vocês vão se surpreender. E eu demorei mais do que eu gostaria pra gravar esse vídeo. Faz uma semana que eu tô pensando aí no roteiro, porque o final é meio que pro leitor deduzir o que ele achou daquilo tudo. Então eu fiquei aí nesse tempo pensando o que eu tinha achado desse final, o que eu achava que tinha acontecido. Por isso que eu demorei um pouco até pra gravar esse vídeo, porque eu queria ter feito ele semana passada, porque é um negócio assim, meio macabro, que divide opiniões, tanto que tem uma avaliação no Scooby, que como eu não conheço ninguém que leu esse livro, eu fui vendo Scooby, que as pessoas estavam falando, porque a teoria que eu fiz, ela era totalmente maluca, eu pensei, não é possível, eu vou ver o que as outras pessoas que leram acharam. E aí eu vou ler aqui, o título da resenha dele é Sem Noção. Ele comentou o seguinte: antes de escrever o final desse livro, o autor só pode ter fumado. O livro todo é legal, sabe? Mas chega aí no final ele estraga tudo. Portanto, se você não quiser passar raiva, não leia. E aí logo embaixo tem uma outra resenha que chama O que é esse livro? E ela já começa com: eu ainda não decidi se gostei ou se odiei esse livro. E é exatamente essa sensação. É um final meio confuso, um final que podem significar duas coisas completamente diferentes, então que com certeza vai te fazer levar a pensar um pouco e refletir o que foi aquilo que você acabou de ler. Eu percebi que toda vez que eu faço um vídeo falando de livro, eu acho que nesse canal só tem vídeo falando de livro, porque é um canal pra falar de livros, mas eu sempre falo um pouco do autor, e aí eu falo, eu nunca li nada desse autor. Eu ia falar isso agora, ele foi escrito por um escritor chamado John Harding, também nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, mas ao invés de eu contar a história dele aqui e falar que eu nunca tinha lido nada dele, eu vou ler outro livro dele, porque esse livro, assim, eu ainda não sei, sinceramente, se eu achei sem noção o final ou se eu amei. Então, e eu quero ler outro livro dele pra ver se é nessa mesma pegada. Então, quando eu for fazer um vídeo falando sobre outro livro dele, eu falo melhor sobre o autor, a história dele, mais como é a escrita dele e coisas desse tipo. O que eu tenho a dizer é, leia, mas assim, independente desse final ser uma coisa meio polêmica, ser uma coisa que depende muito da sua interpretação, é uma coisa que realmente eu achei que não foi muito bem acabada. Poderia ter sido feito de um jeito muito mais legal do que o escritor fez. Então é uma coisa que me surpreendeu bastante. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei sem palavras, mas poderia ter sido um pouco melhor. Porém, esse é um livro que eu recomendo. Esse é aquele livro, 2 estrelas, recomendo.
Então eu recomendo que vocês leiam, porque não é possível que você não goste de nada dele. É uma coisa que com certeza vai te surpreender, vai te prender. É uma história criativa, tem várias referências ao longo do livro, várias referências a um monte de livro clássicos. Jardim Secreto é um que eu também esqueci de citar aqui, que ele se inspirou bastante. E eu achei legal que ele consegue fazer um negócio fazendo várias referências, se inspirando em autores assim famosos, mas ao mesmo tempo acaba não sendo uma cópia, então isso eu achei bem legal. É um livro que eu recomendo bastante. Então leia aí, se você já leu, por favor, comenta o que você achou daquele final. E se você já leu ou for comentar alguma coisa sobre o final, coloca bem no começo do comentário que tem spoiler, pra alguém que não leu e tá lá rodando os comentários por algum motivo, não levar spoiler, porque realmente é uma coisa que deixa a gente um pouco chocado, e saber o que acontece pode estragar um pouco essa surpresa. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, leiam esse livro, ele é um livro que também tá no Kindle Unlimited, então se você tem, abre lá, lê e vem comentar aqui nesse vídeo o que você achou. Então é isso, não se esqueça de seguir a página no Instagram, porque lá também eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Às vezes eu até falo sobre alguns livros que eu não falei aqui no canal, o @ vai estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.